Senhores deputados, saúde e renovo cumprimentos e continuamos com a audição na apreciação, na especialidade dos projetos de lei da Iniciativa Liberal e do LIVRE, em que o primeiro consagra a transmissão e divulgação das sessões e reuniões públicas de autarquias locais e o LIVRE contempla a realização de reuniões de órgãos de autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância. Temos connosco, da Associação Nacional das Assembleias Municipais, o seu Presidente, professor Albino Almeida, os Vice-Presidentes Eulália Teixeira e Fernando Pereira, o Sr. Secretário-Geral António Afonso e o Sr. Manuel Ferreira Ramos, coordenador do Centro de Valorização dos Eleitos Locais. A grelha que estamos a utilizar, portanto, isto para explicação aos nossos convidados, agradecendo a presença e a disponibilidade para estarem connosco no âmbito da apreciação na especialidade. Portanto, terão 10 minutos iniciais, depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos e no final terão o somatório das intervenções vezes os 3 minutos. Portanto, sem mais demoras, Sr. Presidente, 10 minutos. Sr. Presidente, muito boa tarde. Senhoras e senhores deputados, boa tarde também. Eu, para ler, tenho que tirar óculos, portanto, isto acontece a partir de uma determinada idade. Comigo aconteceu ter que os tirar, portanto, tirei, estão aqui. Queríamos dar nota de que vamos enviar depois por escrito a posição da ANAM, porque temos nada contra a transmissão das assembleias, temos é que fazer algumas precisões antes disso. Em primeiro lugar, os projetos de lei propõem-se entrar em vigor no dia seguinte à sua publicação e a verdade é que para as Assembleias Municipais tem que passar a ser parte do regimento e só depois é que podem ser aplicadas na parte atinente. Portanto, queremos continuar a salvaguardar a autonomia das Assembleias e aquele que é o processo normal, que é o das Assembleias, no quadro da sua autonomia, que mais não é do que decidir como querem deliberar, poderem passar para dentro dos seus regimentos a lei. Por outro lado, dizer que há muita assimetria nesta matéria. Há Assembleias que se mantiveram a transmitir exatamente como quando começaram na pandemia e outras que deixaram de o fazer. Como sabem, aquilo que é necessário tecnicamente tem a ver com as câmaras municipais, não tanto com as assembleias, são as câmaras que disponibilizam os meios para que se possa fazer a gravação das assembleias e a sua transmissão e, portanto, esta é uma nota central. Respeitar também a dinâmica das assembleias, ou seja, não conviria que a lei cortasse o que já se faz, não conviria que a lei fosse além daquilo que entendem as Assembleias dever ser feito. E nem todas entendem da mesma maneira. Aliás, os próprios projetos remetem muito para a existência ou não de condições, o que, de alguma maneira, é também já um reflexo desta realidade diferente no país. Nós não, como sabem, tivemos uma ação muito direta naquilo que foi definido como não suspender a democracia e, portanto, este meio foi útil para não suspender a democracia. Parece-nos, no entanto, que os dois projetos vão para além da conta, como se diria no nosso país irmão, o Brasil, vão muito para além da conta ao preverem situações que nos parecem completamente desadequadas à realidade das Assembleias. Com o devido respeito, que é muito, são propostas, é verdade, mas algumas parecem não conhecer a realidade do poder local, do poder deliberativo local e da maior parte das assembleias do país. E, portanto, é a primeira nota que queríamos aqui deixar. Por outro lado, não concordamos de todo com a gravação das participações do público. Isto é a negação completa do princípio das assembleias municipais. Ou seja, qualquer dia podíamos estar refastelados na praia e a intervir na Assembleia Municipal. Eu bem sei que já se resolveu um banco a partir da praia, mas não entendemos que seja modelo a continuar. E, portanto, para nós isso é uma questão de fundo inultrapassável. Portanto, não há
para nós isso é inaceitável. E, portanto, não nos parece que a gravação do público seja de ter em conta. Os eleitos não têm ainda, muitos deles, meios ao seu dispor, sem prejuízo de poder ser um objetivo programático de longo prazo e não de aplicação imediata. Não somos contra a disponibilização das gravações que existam das Assembleias e também estas, que estejam, digamos, registadas, mas também entendemos, como já disse, que não é possível, não é desejável, não é bom para a democracia a deliberação à distância. Traria, de facto, uma circunstância de grande desigualdade entre cidadãos e, principalmente, no princípio que deve presidir a um órgão como as Assembleias Municipais. Procurando poupar algum tempo para que depois, na segunda parte, também possam os meus colegas com realidades diferentes responder às questões que a senhora e os senhores deputados venham aqui a colocar, nós entendemos claramente que é lícita a recolha, transmissão e gravação de imagens e som de qualquer reunião dos órgãos das autarquias locais no quadro do direito de informação. É lícita a realização das reuniões e sessões dos órgãos das autarquias locais à distância por vias telemáticas, quando seja adequado, desde que em cumprimento dos principais princípios inerentes ao exercício das funções de eleito local. Dever-se-á alterar a redação dos artigos 49º, 70º, 75º e 89º do regime jurídico das Assembleias Locais, acautelando a transmissão e divulgação das reuniões e sessões públicas das autarquias locais e, bem assim, a realização de reuniões e sessões através dos meios de comunicação à distância. Não pode resultar, pós-pandemia, uma circunstância que é, a todos os títulos, extraordinária em relação ao que foi criado para sobrevivermos, para não deixarmos morrer o poder local em tempo de pandemia. Sugere-se ainda, a ANAM sugere que cada autarquia local, na sua Assembleia, providencie pela regulamentação da recolha, transmissão, gravação e divulgação de imagem e som das suas reuniões, com respeito pelos princípios das normas gerais de direito de informação. É normal que se possa pedir a uma Assembleia que distribua aquilo que está gravado, que se possa ter acesso ao que está gravado. Aliás, o princípio do direito da transparência e dos cidadãos, do exercício da política, não implica explicar por que razão se pedem determinado tipo de documentos. Isso não está em causa. O que está em causa, de facto, são alguns dos exageros que eu já tratei aqui de explicar, ficando agora à disposição das senhoras e senhores deputados e depois, nas respostas dos meus colegas, poderem intervir. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, nesta primeira fase, mais algum irá fazer intervenção? Temos 4. Preferíamos aguardar para as perguntas, porque é mais fácil. Muito bem. Então, a senhora deputada Sofia Matos. Senhora Presidente, interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Antes de mais, boa tarde a todos. Apenas pedir, de uma vez que o nosso deputado que irá fazer esta intervenção vai ter de se ausentar para uma outra comissão a propósito de um assunto que lhe diz respeito, solicitar que, se caso o Partido Socialista não se importasse, pudéssemos fazer esta primeira intervenção. Muito obrigada. Coloco a questão ao Partido Socialista, tanto se... Não havendo problema? Muito bem. Então, nesta primeira fase, nesta ronda, o PSD terá intervenção. Até 3 minutos, Sr. Deputado Firmino Marques. Muito obrigado, Sra. Presidente. O agradecimento ao Partido Socialista pela compreensão desta troca, apenas de posição na abordagem desta questão. Aproveito para saudar a Associação Nacional das Assembleias Municipais, a pessoa do Sr. Presidente, Sr. Aurelino Almeida, saúdo todos os dirigentes aqui presentes. Dar nota de que a abordagem que estamos a fazer a 2 projetos de lei, o 598 da Iniciativa Liberal 621 do Partido Livre, são documentos importantes que procuram transmitir uma preocupação de comunicação mais avançada, mas nós temos que nos recordar da utilidade, durante o curso da pandemia, da comunicação por via digital, que foi o que possibilitou a democracia continuar em pleno e em funcionamento, quer na Assembleia da República, quer nas Assembleias de Freguesia, quer nas Assembleias Municipais. Obviamente que é um dado a reter, a evoluir e a dar sustentabilidade também, por falar
Em sustentabilidade, nós temos que perceber primeiro, em termos de infraestruturar aquilo que pretendemos em lei, é de perceber o país. Se o país é um todo, de norte a sul, do litoral ao interior, e nós, na resposta que nos está a dar o Sr. Presidente, já sabemos que não, mas precisamos de dar substância a essa diferença. Nós, quando falamos, e sirvo-me do rating municipal português relativamente à evolução de municípios, temos no topo Lisboa. Quando vamos à base e falamos de Sorrico da Beira, de Góis ou de Orijó, estamos a falar de realidades completamente diferentes. Enquanto nós sabemos que em Lisboa existem meios de sustentabilidade própria até para as Assembleias Municipais fazerem em pleno aquilo para que estão vocacionadas, percebemos que nos municípios do interior, aqueles que nós costumamos designar de baixa densidade, precisam de benefícios e de estímulos contínuos para, eu diria que para a sua sobrevivência, eu diria que para a estabilidade da manutenção da população e para a sua progressão em termos económicos, é nossa obrigação. E, portanto, nós, quer na questão da governança, dos serviços ao cidadão, do desenvolvimento económico e social e da sustentabilidade financeira, nós percebemos que estas questões são transversais a todos os municípios, a todas as Assembleias Municipais, obviamente, mas temos que perceber que os meios disponibilizados são diferentes e é nessa base que assenta a nossa preocupação. É evoluirmos, de facto, para uma boa comunicação e dar sustentabilidade à comunicação digital, é absolutamente necessária, salvaguardando, como é óbvio, a proteção de dados que obrigatoriamente temos que fazer cumprir, mas o caminho está aberto e é um caminho a seguir com responsabilidade, acentuo eu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa de Maria da Luz Rosinha. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento de novo as colegas e os colegas. Saúde a ANAM na pessoa do seu Presidente, professor Albino Almeida, e só fazer aqui uma pequena nota, é saudá-lo também por todo o esforço e empenhamento que teve nesta longa caminhada e que chegou aos dias de hoje com os objetivos alcançados. Como já foi referido, nós estamos aqui hoje para vos ouvir sobre duas iniciativas legislativas que tiveram uma profunda alteração durante os 2 anos de Covid, o que permitiu também, diria, aproximar muito mais do poder local das populações. No entanto, o Partido Socialista, estando de acordo com o princípio geral expresso nestas iniciativas, reconhece aquilo que foram as dificuldades expressas. O país é muito diferente em termos da caracterização das autarquias locais e, quando estamos a falar de municípios e assembleias municipais, já tem substanciais diferenças. Quando passamos para as juntas de freguesia, então percebemos que há casos em que elas são mesmo muito maiores. No entanto, não devemos desistir. Isto é um processo que vai ter um princípio e que eu acredito venha a ter um fim vencedor, embora possa não acontecer de imediato, e nas audições anteriores que tivemos já nos foram referidas algumas dificuldades. Nesta mesmo última que tivemos, que foi a Comissão Nacional de Proteção de Dados, alertou-nos para algumas questões de particular importância. E particular importância, que é o facto de uma coisa que hoje todos nos preocupamos, é que os nossos dados parecem estar muito suscetíveis de serem postos a circular de uma forma errada. Pronto. O que nenhum de nós quer, como é óbvio. E assim sendo, perguntava-lhes, neste aspecto, que tem a ver também com a participação do público, como referiu na sua intervenção, o que é que acha que deveria ser salvaguardado? Como também referiu, nem todas, no caso das Assembleias Municipais é diferente, mas, eventualmente, manterem-se, no caso dos Executivos, reuniões privadas na mesma. Depois, com aquilo que foram a suspensão das medidas do Covid, terminou aquilo que era obrigatório, a possibilidade, quase que obrigatória, da transmissão por esta forma. No entanto, sabemos
que muitos e muitos municípios, muitos órgãos, assembleias municipais e tudo mais, continuaram a utilizá-la por uma questão até de comodidade dos próprios fregueses e dos próprios municípios. E aqui pergunto, tem o professor noção do número de assembleias municipais que mantém ainda a transmissão, utiliza ainda a transmissão por esta via? Dizer ainda que nós consideramos que evoluir para um processo destes, em que não seja uma coisa obrigatória, mas seja voluntária, uma adesão voluntária que venha a ter uma resposta muito positiva, é também um sinal da mudança dos tempos e que devemos apostar nisso. Depois há a questão dos meios, mas acredito que lá iremos também. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da ANAM. Nós já referimos nas audições anteriores que consideramos que este é o caminho a tomar. Consideramos que, no entanto, a aplicabilidade destas duas propostas, neste momento, carecia do maior conhecimento por parte do legislador daquilo que é a realidade no terreno. E começamos com a questão de considerarmos que os projetos, da forma como estão feitos, têm, de facto, algum desconhecimento da realidade. E a primeira pergunta que lhe deixava, para ficar claro, que eu creio que é redundante a resposta, mas para percebermos, quais são os orçamentos das Assembleias Municipais? Porque, na realidade, estaríamos sempre dependentes daquilo que era a boa vontade ou não e da aplicabilidade da norma através da Câmara Municipal. Porque não existem orçamentos nas Assembleias Municipais para poder resolver esta questão. Depois passaríamos a uma questão que falou e que levantou a questão de dizer que não seria entrada imediata no dia seguinte por causa dos regulamentos. Bom, não seria obrigatoriamente assim, porque obviamente o regulamento nunca se sobrepõe à lei geral e, portanto, essa questão não nos parece que fosse tão preocupante. Mas a questão do desconhecimento vai também, e seguindo inclusive a pergunta que a senhora deputada do Partido Socialista, Maria Luz Rosinha, fez agora, de quantas Assembleias Municipais eventualmente têm conhecimento que continuem a fazer a transmissão, quantas é que têm conhecimento que fazem em plataforma própria garantida de segurança? Porque aquelas que eu conheço e que inclusive faço parte enquanto vereador e depois enquanto coordenador autárquico nacional do meu partido, as que eu conheço todas elas fazem a transmissão por plataformas de streaming, umas pelo YouTube, outras pelo Facebook, e são muito poucas aquelas que eu conheço que têm a sua própria plataforma garantindo a questão que é aqui imposta, ou pelo menos que está na proteção de dados. Portanto, nós consideramos de facto este é o caminho, consideramos que é importante trazer a debate esta questão e começarmos a ponderar algumas questões, mas que poderíamos entrar num registro ao legislar da forma, não deixa de ser, e vou voltar a dizer, não deixa de ser curioso que seja a iniciativa liberal a vir tentar criar uma obrigatoriedade, por isso a nível ideológico considero interessante este posicionamento nas autarquias locais, mas para nós é importante o início do debate, mas é importante percebermos que nós temos muitas dificuldades de implementação imediata e, portanto, se estivermos a criar à medida de satisfação das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, esquecendo aquilo que está no interior, com todas as dificuldades que acontecem com as Assembleias Municipais, não faz qualquer sentido. Portanto, o debate é de saudar, mas temos que perceber a aplicabilidade desta lei e nós, no entanto, consideramos que nesta fase não existe e poderíamos começar, terminando, com a pergunta que lhe fiz inicialmente, que é que orçamento é que tem uma Assembleia Municipal para poder fazer o que quer que seja em relação a isto. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados novamente, cumprimentar a ANAM e gostava de começar por explicar qual é o principal objetivo deste projeto de lei, mais do que focar propriamente naquilo que está escrito propriamente, porque podemos discutir algumas palavras, e compreendo, mas o objetivo deste projeto de lei era, de facto, facilitar o acesso das pessoas à informação, àquilo que se passa no poder político, aproximar as pessoas do próprio poder político. Isto é o grande objetivo deste projeto de lei e acho que todos devíamos caminhar neste sentido. E quando começou a sua intervenção, começou exatamente por dizer que foi criado um regime excepcional durante a pandemia, que algumas Assembleias Municipais, câmaras municipais mantiveram essas transmissões, mas também recordo que algumas até já faziam antes deste regime ter sido criado. Portanto, o que nós estamos aqui a tentar fazer é que todas as pessoas tenham acesso à mesma informação. Nós compreendemos que isto não é, e muito provavelmente, e deixar aqui, e vou antes pôr assim,
Relativamente às freguesias, que foi aqui um ponto que já foi focado, eu acho que está perfeitamente claro no projeto de lei que se as freguesias não dispuserem de meios tecnológicos, estão dispensadas disso, a fixam atas como já fazem até agora. Portanto, isto está perfeitamente explícito no projeto de lei. Relativamente às Assembleias Municipais, o que nós compreendemos, e reuniões de Câmara, o que nós podemos compreender, e já foi aqui nas audições anteriores, que de facto existe aqui uma diferença entre as intervenções ou a própria reunião que é feita pela parte dos eleitos, que já existe pressuposto uma participação pública desses eleitos, as pessoas foram eleitas, têm uma presença pública, da parte que diz respeito então aos cidadãos. E é essa parte que de facto nós temos que mais proteger. Porque, relativamente aos eleitos, eu dou mais uma vez aqui o exemplo também da Assembleia da República, que aí até falamos de pessoas quando vêm cá apresentar petições e tudo isto é público. Portanto, isto não se passa na Assembleia da República. Portanto, já assumimos que existe uma participação pública num órgão político. Portanto, o que nós não queremos passar aqui regras de proteção de dados nem nada que se pareça, como já ouvi aqui algumas intervenções nesse sentido, não é nada disso, e principalmente temos que proteger o público destas intervenções. Agora, relativamente às questões de meios, e falou aqui há bocado das deliberações, se as deliberações poderiam ser ou não, eu mais uma vez já recordei aqui na primeira audição, desde o início, a Iniciativa Liberal é um partido recente, desde o início, que todas as nossas reuniões são em modelo híbrido. Portanto, quem quiser participa online, quem quiser está presencial. E isto sempre foi feito com votações, as que são secretas e as que não são secretas, sempre fizemos tudo isto online. Portanto, eu compreendo a dificuldade da adaptação e da extensão a isto a todo o país, e nós, apesar daqui o deputado Bruno Nunes gostar muito de dizer que a Iniciativa Liberal é um partido de Lisboa e do Porto, nós temos núcleos pelo país todo, portanto, e isto fez em todos os outros núcleos. Da mesma forma que também compreendemos aqui as questões relativas à internet numa transmissão em direto, provavelmente quando não é possível porque a rede não permite, mas uma gravação de uma reunião para uma disponibilização posterior, não há aqui problemas de internet que justifiquem esta decisão. Portanto, o que eu gostava eu não tenho propriamente uma pergunta para vos fazer, gostava era de sensibilizar para que de facto nós estamos no século XXI, nós devíamos caminhar para permitir, e nós ouvimos aqui na audição anterior, para permitir que, e aqui estou mais uma vez preocupada com o público e de não limitarmos a participação do público, mas o próprio público pode querer intervir online, pode ser a forma mais fácil de se aproximar e de participar nessas reuniões. E nós devemos não permitir isto. Portanto, eu acho que nós, no fundo, queremos todos o mesmo, que é que as coisas funcionem, que as pessoas estejam mais próximas do poder político, participem na vida política, e isso é possível se nós dermos toda a abrangência de opções. Se precisarmos de ajustar aqui a redação, estamos perfeitamente disponíveis para isso, nunca teve em causa e estamos aqui para discutir. Acho é que devemos, não obstante as dificuldades, e na audição passada ouvimos muitas relativamente à proteção de dados da participação do público, e temos que repensar isto bem para não haver aqui nenhum tipo de problemas de segurança. Agora, não podemos, à partida, ter uma postura de não devermos caminhar para uma situação como aquela que nós estamos aqui a consagrar, que mais uma vez já foi feita, não é novo, faz sempre... Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tanto Sr. Presidente e mais membros da direção da Associação das Assembleias Municipais, tanto quatro grupos parlamentares que fizeram intervenção, portanto terá até 12 minutos. Mantenho o que disse, passarei a palavra aos meus colegas, até porque têm realidades diferenciadas no quadro das perguntas feitas, mas não quero deixar de dizer uma coisa muito clara. Senhora deputada, com 62 anos de vida e 3 filhas, eu posso garantir-lhe que aqui não mora ninguém que empurra o vento com as mãos. Sendo certo que procura não empurrar com tanta força que tropece no vento e dê cabo de tudo o que já temos. É também uma coisa que a idade ensina. E, portanto, a palavra e a imagem são dados. O direito ao secretismo de algumas reuniões, para que possa haver uma correta avaliação das questões, e o direito ao esquecimento também são direitos para ter em conjunto com os outros. E eu penso que, com toda a franqueza, pensamos todos que as propostas esqueceram o direito ao esquecimento e esqueceram o direito à necessária reserva que algumas reuniões têm que ter para ser produtivas e absolutamente válidas. A outra questão,
Perguntou muito bem o Sr. Deputado Bruno Nunes, quero dizer-lhe que temos mixed feelings, Sr. Deputado, porque sendo a Assembleia que aprova o orçamento da Câmara, verdade seja dita que é a Câmara que destina o orçamento à Assembleia. E, portanto, é também objeto da nossa próxima reunião vir trazer aqui às senhoras e aos senhores deputados esta lógica agora da descentralização, digamos também, das relações com a SIM, com toda essa mudança que se aproxima. E a adequação também, naturalmente, dos orçamentos a esta realidade. Mas não, Sr. Deputado, tem toda a razão. A verdade é que é assim que se passa. Ou seja, temos até alguns casos em que já não houve transmissão no tempo da pandemia, justamente porque custava dinheiro. E as câmaras mais fortes, que são aquelas que continuam a fazer transmissão, vale a pena dizer em streaming. Temos que reconhecer que aquilo é feito pela forma mais económica e nas nossas, pese os cuidados, desculpe, Sra. Deputada, que a Iniciativa Liberal aqui teve, não é assim que falam connosco nas Assembleias Municipais. Era mais ou menos tudo ao molho e fé em Deus. Portanto, era distribuir o mais possível, divulgar o mais possível. Não é assim, Sra. Deputada. E, portanto, é streaming, é todas as plataformas, é pôr onde for, não há direito ao esquecimento, não há direito à imagem e até há utilização da gravação de sessões para se fazerem adaptações histriónicas e irónicas do que se passa numa Assembleia. Depois, gostava de dizer, Sr. Deputado, uma precisão. É mesmo o regimento que obriga as Assembleias. Tem que ser vertido para o regimento, como foi a Lei 13, a Lei 75 de 2013, teve que ser vertida para o regimento para depois poder ser cabalmente aplicada. São poucas, Sr. Deputado, nem um terço, talvez, os municípios que transmitem em plataforma própria do município. São muito poucos mesmo, muito poucos. E porque a outra é mais barata, quer dizer, vamos sempre bater ao ponto do orçamento. E, finalmente, o público não está na AR conforme lhe apetece. Está na AR com regras. Tem audições, como nós estamos a ter hoje aqui. A participação do público na Assembleia da República tem regras. Era bom que as tenha também muito clarinhas nas Assembleias Municipais, porque já participa diretamente. A minha, a terceira do país, o público participa logo no início da Assembleia. E, portanto, quer dizer, é preciso perceber o que é que entendemos com esta ideia do público participar. Quem quer participar também vai aos locais. É um bom princípio ir aos locais para participar. Finalmente, a disponibilização. Nunca esteve em causa para a ANAM a disponibilização do que existir por força do que é lei. Quer dizer, não nos passa pela cabeça agora impedir a disponibilização do que haja, havendo, essa é que é a condição. E agora passava então a palavra aqui ao Fernando, que tem a maior Assembleia Municipal do país, que é de Barcelos. Obrigada, Sr. Presidente. Com 120 pessoas, pedia à Sra. Presidente que pudesse ser o Fernando agora a continuar. Permita-me então que desligue. Obrigado, desculpe, sim, com certeza. Sim, agora sim, Sr. Vice-Presidente. Boa tarde, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, uma saudação à Sra. Presidente da Comissão e à Comissão por ouvir a ANAM. Portanto, a ANAM já tem mais de 200 associados, já tem um direito por lei a ser ouvida nas mais variadas instâncias em termos de pronunciamento sobre os decretos-leis, sobre a legislação, e, portanto, uma saudação a esta Comissão que tem sido prática ouvir a ANAM e, portanto, ficamos bastante agradados com isso. Relativamente às Assembleias Municipais, eu queria dizer que as Assembleias Municipais são aquilo onde se faz, tirando as Assembleias de Freguesia, obviamente, mais democracia de proximidade. Eu tenho uma elevada democracia de proximidade, porque tenho 123 deputados municipais e, portanto, o espectro, o método de onde dá ali uma baixa de cerca de 1.500 deputados, 1.500 votos para cada deputado e, portanto, temos uma percepção da realidade das pessoas. A pandemia veio trazer uma coisa que nós temos debatido aqui na ANAM, que é que, com a transmissão online, como que, por assim dizer, acabaram as assembleias um pouco fechadas. Eu permito-me dizer isto também com um certo conteúdo pessoal. Muitas das assembleias funcionavam nos edifícios, não tínhamos muito público a assistir. Eu estou mais ou menos à vontade que a Assembleia Municipal de Barcelos até tem 40, 50 pessoas a assistir e, portanto, vemos que outras Assembleias Municipais não têm isto. E ficava um pouco dentro de paredes, tirando as reportagens que os órgãos de comunicação social faziam sobre as Assembleias Municipais. A abertura, através da pandemia, veio precisamente alargar e de levar ao conhecimento da população como funciona uma Assembleia Municipal. E, portanto, essa transmissão, isto é uma ideia pessoal, quer dizer,
de certa forma, veio trazer quase como uma contenção democrática. Nós, por vezes, havia algumas Assembleias Municipais, que todos nós, quem lidera Assembleias Municipais e fala com colegas, sabemos que algumas, havia sempre uns atritos mais elevados, mas a própria publicidade, por força da transmissão, veio trazer aquilo que eu chamei de contenção democrática e, portanto, é um avanço significativo e eu acho que é bastante importante. Por isso, o que estão agora a fazer de regulamentar é interessante e não deve ser prejudicado por causa de uma coisa. Eu quis assistir à audiência da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque o princípio da pessoalidade, quer dizer, relativamente ao público, o público realmente tem direito a ser protegido, tem essas coisas todas, tem isso mesmo. Mas a partir do momento que alguém se inscreve para intervir numa Assembleia Municipal que é pública, eu diria que perde a pessoalidade e vai ganhando publicidade. Isto é um prejuízo de eu, enquanto cidadão, se quiser intervir numa Assembleia Municipal que é pública, eu vou prejudicar a minha pessoalidade e vou ganhar publicidade. Até porque eu vou fazer críticas ou vou fazer uma intervenção e sobre o que devia ser o período do público, alguma harmonização talvez não fizesse mal, porque nós temos intervenções do público para perfeitamente de combate político, temos intervenções do público para pedir esclarecimentos à Câmara, que eu não sei se não deviam ser feitos os pedidos de esclarecimento à Câmara em sede de reunião de Câmara e não em sede da Assembleia Municipal. Portanto, temos uma variedade de intervenções do público nesta matéria. Portanto, qual é o entendimento que a ANAM e que o Sr. Presidente já deu? Respeitar, obviamente, as indicações e os princípios, as orientações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas não esquecer, portanto, iríamos também transmitir isto à ANAM, o Sr. Presidente há bocado já me disse também que íamos fazer isso, não esquecer que é preciso, talvez, esclarecer um pouco isto, como se passam as Assembleias e aquilo que pode ser dito. Tivemos em Barcelos os processos para a criação de freguesias. E em Barcelos praticámos aquilo que se chama os dados abertos, a transparência. Assembleia Municipal, convocatória, edital publicado, está no site da internet, clica-se ponto a ponto e toda a documentação está disponível. Tivemos aqui um grande problema que foi o seguinte: o abaixo-assinado para a criação das freguesias. O que é que faz? O que é que fazemos? Metemos o abaixo-assinado, tenho os nomes, tenho os dados do cartão de cidadão. Esses documentos vêm para a Assembleia da República, também são publicados aqui, tiveram o mesmo cuidado que nós tivemos na Assembleia Municipal de Barcelos. São tudo questões que, para esta nova realidade, nós temos de estar preparados. E temos aqui em frente a nós colegas que estão presentes na Assembleia Municipal e percebem o que é isto. Portanto, devemos apostar numa coisa que é o chamado consentimento informado. Estamos todos a mudar isto, mas sensibilizar as pessoas que vêm e dizer isto vai acontecer desta forma e, portanto, se der o consentimento, faremos isso. Portanto, respeitando o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sobre os diplomas propriamente ditos, o Sr. Presidente já disse tudo, a parte da imperatividade é algo que não nos agrada. Não agrada às Assembleias Municipais como nós queremos falar. Há uma grande heterogeneidade de Assembleias Municipais. Nós devemos respeitar isso. Podemos fazer uma outra coisa, que é lutar por uma certa harmonização, isso sim. Agora, obrigar todas as Assembleias Municipais a transmitir, não. Portanto, isso deve ficar no critério de cada Assembleia Municipal, tomar essa decisão e tem os seus custos políticos, porque quem decidir não transmitir localmente tem o custo político de tomar essa decisão. Portanto, é algo que achamos que deve ficar no livre-arbítrio de cada um, embora a harmonização é um princípio que também não se devia abandonar. Disponibilização de meios, interessante, se houver meios. Tudo bem, achamos, agora em 123 deputados municipais, temos 40 pessoas do público, se tenho 80 a pedir computadores, não é assim fácil disponibilizar meios a todos, portanto vamos ser realistas dentro disto. Intervenções gravadas, eu e o Sr. Presidente, e o Secretário-Geral e a Vice-Presidente e o responsável do CEFEL, intervenções gravadas é algo que não nos agrada, é algo que não permite o debate, é algo que não permite ver olhos nos olhos, desculpem a expressão que levado ao extremo, alguém que vai passar férias para as Honduras ou outro país qualquer e deixar a intervenção e vai embora. E portanto é para eu terminar. É para passar a palavra. É para passar a palavra. Portanto, e sendo assim, não há debate. E para possibilitar o debate, eu passo, não sei quem fala a seguir. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. E sim, dou a palavra à Sra. Vice-Presidente Eulália Teixeira, Engenheira Eulália Teixeira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e reforçar o agradecimento de nos permitirem trazer os pontos de vista e, de alguma forma, as dificuldades que sentimos no dia-a-dia. Há cerca de 2 anos, a Sra. Presidente
da CCDR Centro, numa reunião com presidentes da Assembleia Municipal de Municípios da região Centro, dizia, ao ouvir críticas que os senhores presidentes da Assembleia Municipal faziam do respectivo Presidente de Câmara, ela dizia-nos, dizia para eles também, tenham calma, tenham paciência, acho que não é bem assim. Olhem que os presidentes da Assembleia Municipal são, por assim dizer, as pessoas boas lá da terra. Bom, e há pouco eu estava precisamente a conversar com um colega que este é um trabalho de caridade, digamos assim, de amor à cidadania e à terra de cada um de nós, porque sabemos aquilo que é oferido por cada Presidente da Assembleia Municipal, mas atualmente exige, de facto, muito de nós. E há uma grande heterogeneidade nos municípios e, consequentemente, nas Assembleias, na disponibilização de meios. Na minha Assembleia Municipal, que é Castro Daire, todos os elementos têm o meu número de telemóvel, o meu contacto de telemóvel e o meu e-mail pessoal. E utilizam caso dele necessitem. E para além das questões relativamente aos dois projetos que estão em discussão, daquilo que foi já referido pelo Sr. Presidente e pelo Vice-Presidente Fernando Pereira, eu quero reforçar este aspecto. Há muitos colegas, presidentes da Assembleia Municipal, que quando realizaram, portanto, as sessões, muitas vezes em regime misto, na altura da pandemia, ficaram na dúvida se o voto presencial tem validade ou se o voto à distância tem a mesma validade que o voto presencial. Para além disso, quero apenas referir, e para concluir, está-me a fazer sinal nesse sentido, não é? Que os cidadãos também têm outras oportunidades de comunicar e ter presença nestes órgãos, nos órgãos deliberativos. É disponibilizado nos sites dos municípios o e-mail e os contactos da Assembleia Municipal. E fazem-no. Já vai havendo alguma interação, bastante comunicação, e em que estas questões são levadas ao órgão para discussão e para dar resposta à própria pessoa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, e ao Sr. Presidente e demais membros da Associação Nacional de Assembleias Municipais. Terminamos assim esta segunda parte da nossa reunião no âmbito da audição na especialidade e, sem mais demoras, iniciamos a audiência que nos foi solicitada pela Associação Nacional das Assembleias Municipais, com uma grelha de tempos ligeiramente diferente, em que o Sr. Presidente e a ANAM têm 8 minutos para intervenção inicial, ou seja, para a entidade requerente nesta intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos e, no final, terá o somatório das intervenções. Sr. Presidente. Muito bem, Sra. Presidente, aproveito para pedir desculpa porque há bocado assim em passagem dei logo a palavra aqui ao Fernando e devia ter passado por Vossa Excelência as minhas desculpas, mas às vezes a pressa é inimiga da perfeição. E portanto queria agradecer este trabalho em que vamos entrar agora e queria fundamentalmente agradecer desta Comissão, e repito, desta Comissão, e talvez não por acaso desta Comissão, o cumprimento da Lei 54/98, 18 de agosto, que se nos aplica. Ou seja, o direito de ser ouvidos nas matérias atinentes ao poder deliberativo municipal. Quero também dizer que temos bem consciência de que as mudanças que se avizinham ou que se estão a realizar no nosso país em matéria de descentralização obrigam a novas competências das Assembleias, e esperamos avidamente que venham a ser definidas, e também o alargamento dos prazos para entrega dos documentos. Cada vez mais as Assembleias Municipais recebem os documentos com 48 horas de antecedência.
e os senhores deputados compreenderão que é preciso ter muita categoria para, em tão pouco tempo, por exemplo, ler o plano e orçamento ou as contas e o relatório. Especialmente porque entre nós, nas nossas assembleias, existem pessoas com muitas profissões, mas, na maior parte dos casos, desadequadas à matéria que estamos aqui a tratar. E, portanto, era uma matéria que era importante que a próxima lei trouxesse absolutamente claro, porque senão posso dar-vos imensos casos, alguns até, geridos nas assembleias por deputados desta casa, que bem se queixam da forma como são tratados enquanto membros das assembleias municipais em matéria de prazos e da exiguidade de prazos. Entendemos que a lei padece de maior abrangência no que toca a sessões ordinárias e sessões extraordinárias. Nós entendemos que lá deve figurar exatamente a expressão temáticas. Porquê? Porque cada vez mais, felizmente, dada a capacidade de algumas e de alguns presidentes, e digo desta maneira assim, algumas e alguns presidentes, nós já vamos tendo cada vez mais assembleias municipais jovens e gostaríamos que elas estivessem inscritas, obrigatoriamente, para levar os jovens às assembleias municipais, pelo menos uma vez por ano, que houvesse em cada mandato uma assembleia municipal jovem, obrigatoriamente, tal como as outras 5 que a lei agora prevê, mas também temáticas que visassem tratar assuntos de relevante interesse municipal, bastando esta circunstância. Temos outras matérias, mandaremos depois uma relação à Comissão, mas a questão do orçamento é fundamental. Ou seja, nós sabemos que há dificuldades orçamentais nos municípios. E aquilo que eu disse há bocado é rigorosamente verdade. Ou seja, a Assembleia tem o poder de aprovar ou não aprovar o orçamento que a Câmara lhe submete e é suposto, nesse orçamento, tratar-se bem quem vai aprovar o orçamento. Não é isso que se verifica, também não é isso que queremos. Queremos um tratamento que seja justo e não é justo. Ou seja, os orçamentos têm que ser, de facto, mais bem pensados. Quiçá, para começarmos, um valor, agora disse um algoritmo que possa cobrir de forma decente as necessidades. Da mesma forma, também há neste momento uma pressão muito grande, principalmente dos cidadãos, daqueles que a lei prevê que estejam a participar nas assembleias até a partir de casa sentados no sofá. A maior reivindicação que fazem é porque é que as assembleias não podem alterar orçamentos senão quando a Câmara o autorize. É matéria que importa ser refletida para o futuro, havendo eventualmente a necessidade de criar balizas, ou seja, por exemplo, pode ser criada a baliza da neutralidade orçamental. Ou seja, se eu vou buscar de um lado, para manter o orçamento direitinho, tenho que propor uma alteração, mas que não desfigure o orçamento da Câmara. É matéria que deixamos aqui, porque certamente há de chegar aqui à Assembleia em breve, pela voz de também autorizadas individualidades. Depois, temos também a questão da clarificação dos prazos para respostas às questões colocadas pelos membros das Assembleias Municipais, os famosos requerimentos, cujas respostas, às vezes, não chegam a tempo e horas. E a possibilidade de introduzir comissões municipais de acompanhamento de políticas públicas relevantes. Sabem todos que essa é uma matéria que vem a ser escalada nas Assembleias Municipais e, portanto, nós temos aqui também pressão que vem dos territórios nesse sentido. Questões mais simples, alteração do Estatuto dos Eleitos Locais, mas que são inerentes à realidade que se avizinha da descentralização. Sites autónomos das Assembleias, a maior parte das Assembleias tem um site que a Câmara lhes disponibiliza, isto também pode estar ligado com o orçamento, mas nem sempre está. Depois tem o cartão de membro das Assembleias Municipais, não é obrigatório, a maior parte das Assembleias disponibiliza, mas ainda não é obrigatório, portanto outras não disponibilizam. É sempre a velha história dos custos, não levem a mal, às vezes
custa pegar em questões que é o preço do milho branco, mas a verdade é que são questões difíceis de resolver. Também subsídios de deslocação quando alguém se desloca de forma a distâncias grandes em representação do órgão. Estou a dizer em representação porque, como sabem, a Assembleia só pode representar-se pelo seu Presidente, mas o Presidente não chega a todas e, portanto, será de pensar isso. E também a questão da idade de voto. É uma pressão cada vez maior também, pelo menos nas Assembleias das grandes cidades, como certamente testemunharão pessoas como a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e outros, há uma pressão maior para o voto vir para os 16 anos. É uma matéria a pensar, se queremos pôr jovens nas Assembleias e no poder local, é uma matéria a pensar e, portanto, aqui fica como preocupações iniciais da ANAM. Teria outras, mas, enfim, quis cingir mais importantes. Obrigada, Sr. Presidente. E dou os 3 minutos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a pessoa da Sra. Deputada Isabel Guerreiro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, e Srs. Vice-Presidentes, Sr. Coordenador, Sr. Secretário-Geral, Srs. e Sras. Deputadas, apresento os meus cumprimentos. Cumpro-me dar as boas-vindas à ANAM, que em boa hora solicitou este pedido de audiência à 13ª Comissão para discutir, entre outros temas, a descentralização de competências. Falo na qualidade de deputada, mas declaro também que sou Presidente da Assembleia Municipal de Portimão, município que é vosso associado desde a primeira hora, daí esta minha declaração de interesse. Efetivamente, a ANAM, desde a sua fundação, tem vindo a protagonizar um papel fundamental na dignificação das Assembleias Municipais, órgãos deliberativos e fiscalizadores da atividade dos Executivos Municipais, desempenhando um papel fundamental na formação dos respectivos autarcas. O programa do 23º Governo Constitucional consagra, sob a expressão aprofundar a descentralização, mais democracia e melhor serviço público, o maior processo de descentralização de competências das últimas décadas para as autarquias locais, maiormente para os municípios. Descentralização, como se sabe, foi operada pela via da Lei 4 de Transferência de Competências para as Autarquias Locais, a Lei 50 de 2018, e que inclui 20 áreas temáticas. Não vou dizê-las, todos nós as conhecemos. Esta transferência de competências está a ser realizada sobre o mesmo pano de fundo jurídico da governança do poder local que tem regido as autarquias locais no nosso período democrático, portanto, após o 25 de Abril. Por isso, há de facto uma exigência alargada nos desafios que são colocados às Assembleias Municipais e aos seus autarcas, quando são chamados a discutir e a deliberar documentos de grande complexidade jurídica, técnica e financeira, sendo certo que as exercem em acumulação com a sua vida profissional, como aqui o Sr. Presidente já teve a oportunidade de referir. Estou a falar do Orçamento Municipal, dos documentos de prestação de contas, dos instrumentos de planeamento e ordenamento do território, de planos de combate às alterações climatéricas e da sustentabilidade ambiental, dos novíssimos programas de gestão das zonas ribeirinhas e áreas balneares, no caso de Portimão. Neste sentido, questiono Vossas Excelências, depois daquela reflexão que já foi feita aqui, como é que se compagina o aumento das competências municipais com um correspondente aumento de responsabilidade, incluindo a responsabilidade financeira, nas discussões e deliberações tomadas com a manutenção do Estatuto dos membros das Assembleias Municipais e qual o papel do Presidente e da Mesa da Assembleia neste puzzle do poder local. Sabemos também que com a democratização das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs foram recentemente convertidas, através do Decreto-Lei 36 de 2023, de 26 de maio, em institutos públicos com personalidade jurídica própria, que prestam contas da sua atividade aos municípios no seu território. Terei em junho, a este respeito, uma Assembleia Extraordinária temática, no qual o Conselho Diretivo da CCDR Algarve prestará contas da atividade desenvolvida no Algarve no âmbito de fundos, programas comunitários e até de ordenamento do território. Perante o quadro descrito, questiono, para além daquela reflexão que já foi feita, quais são os grandes desafios que a ANAM descortina para o funcionamento regular e responsável das Assembleias Municipais, de forma a manter o equilíbrio dos valores da transparência e da decisão política fundamentada por cidadãos eleitos localmente, que não são políticos profissionais, sem cair em populismos no quadro da governança atual. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra à Sra. Deputada Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente começo por cumprimentar a ANAM, dar-me aqui as boas-vindas, dar nota que eu sou membro da Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, no Distrito de Braga, e fui vice-presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso durante 14 anos. E, portanto, também conheço de perto as realidades que nos trouxeram aqui e algumas das vossas questões, de que tomamos boa nota. Efetivamente, também entendo que as minutas das Assembleias Municipais vêm muito em cima da hora, com muito pouco tempo para uma análise profunda, como se exige, nomeadamente quando é o plano de orçamento e outros documentos mais importantes, portanto, nós temos muitos deputados municipais que não terão tanta disponibilidade assim para analisar a documentação que recebem em 48 horas. Outros poderão ter mais facilidade, mas nem todos terão. Efetivamente, também dar nota que a resposta, ou os prazos de resposta aos requerimentos, raramente são cumpridos, e quando se faz um requerimento é porque se quer trabalhar sobre aquela matéria, e era importante que esses prazos fossem respeitados. A questão dos orçamentos das Assembleias Municipais, julgo também fazer algum sentido. Acho que é um caminho que tem que ser percorrido. Sobre a descentralização, o PSD sempre foi a favor da descentralização, mas não desta descentralização e da forma como tem vindo a ser efetuada. Tanto é que, no caso da educação, o acordo celebrado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios foi posterior à entrada em vigor do respectivo diploma legal. E tem menos que uma descentralização, foi mais a delegação de tarefas, e nem sempre os orçamentos têm sido suficientes para a concretização dessa descentralização. Não sei o que conhecimento é que a ANAM tem nos vossos municípios, mas, de uma maneira geral, tem sido isso também que nos têm feito chegar. Dizer que o PSD, naturalmente, estará atento e estará disponível para, em conjunto, encontrarmos as melhores situações para o bom funcionamento e respeitabilidade das Assembleias Municipais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não existem mais grupos parlamentares na sala. Portanto, Sr. Presidente, 6 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria aproveitar para responder com gosto. Peço desculpa de responder com uma revista à Sra. Deputada Isabel Guerreiro, e peço desculpa também da revista ter a minha cara logo à frente, e, portanto, mas ela diz assim, e com isto respondo às senhoras duas deputadas: o país precisa de ter uma governação multinível. Creio que com a defesa deste princípio geral, aliás, inspirado nos melhores exemplos europeus, nós estamos a responder às questões que foram colocadas e a estas questões que ultimamente foram abordadas sobre a descentralização. Porque isto faz com que, quando o país definir muito bem onde quer ter a governação multinível, municipal, regional, intermunicipal, nós vamos poder responder de forma cabal ou construir de forma cabal esta necessidade absoluta de saber onde é que estão os órgãos executivos, isso é fácil de saber por razões óbvias, e depois quem fiscaliza e como fiscaliza. E essa é a matéria que aqui nos traz. Uma fiscalização coerente começa por ser uma auditoria de processos, porque, já o disse aqui nesta casa e nesta comissão, eu sou dos que entendem que a fiscalização das Assembleias aos Executivos naturalmente não é para deixar de lado, mas antes disso tem que haver conhecimento
tem que haver auditoria, ou seja, os deputados têm que ter tempo e condições para perguntar, para serem informados sobre tudo o que leva à construção das decisões executivas, porque sem isso é difícil fiscalizar. Há aqui gente que me conhece, venho da educação, e sempre dizia como o Piaget, só se deve ensinar o que se pode avaliar e só se pode avaliar o que se ensinou, porque senão está tudo trocado. Quer dizer, e portanto, uma das grandes questões do poder fiscalizador é perceber como é que se chegou à decisão. E todos nós sabemos que nessa matéria há desnecessárias opacidades que mais têm que ver com falta de informação técnica. Portanto, a nossa preocupação tem muito a ver com isto, Sra. Presidente, e por isso eu selecionei algumas questões, farei chegar depois à Sra. Presidente. Esta revista, depois dir-me-á, por favor, quantos elementos estão na Comissão, eu terei todo o gosto em fazer chegar esta revista, mas também um relatório das principais questões que nos chegam de todo o país e que tem que ver com aquelas questões que eu aqui levantei. Eu não imagino como é que seja possível fazer, no quadro de uma descentralização, como é que seja possível termos uma auditoria e uma fiscalização das Assembleias Municipais a processos que são tão complicados. Eu até dou de barato que a educação, que já vem da lei de 85, as competências da educação no primeiro ciclo vêm de 1985, portanto há de haver aqui algumas senhoras deputadas que nasceram depois, e nós isso já sabemos fazer mais ou menos bem, porque é antiguinho, já aprendemos o jeito, passa a expressão. Mas há coisas que são novas. Ainda hoje ouvimos que a saúde continua a ser uma dor de cabeça para os nossos colegas presidentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Isto é perplexizante porque há de facto uma grande expectativa sobre a resposta local autárquica em questões da saúde. E, portanto, para fiscalizar isto não é fácil. Eu não estou a ver, com o atual quadro dos eleitos locais, como é que se faz isto? Que não seja as perguntas normais, nos debates normais que são feitos com o Sr. Presidente da Câmara nas Assembleias, por altura da apresentação dos planos e depois na apresentação das contas. Pouco mais há de passar disso, porque imagino que sejam tarefas muito complicadas. E, portanto, a nossa preocupação vai ter que ver com isto, ajudar a construir um país que tenha níveis de governação claramente definidos. Eu acho que é nesse sentido que foi esta alteração das CCDRs para institutos. Acho que já vai um pouco nessa linha, porque percebendo que a ideia original que nos foi apresentada vem de Jorge Miranda, somos capazes de entender o que está por trás do pensamento de Jorge Miranda. Foi ele que defendeu, precisamente, numa entrevista ao público há um ano, talvez atrás, a passagem das CCDRs a institutos públicos. E, portanto, quando o Governo segue por aqui, presumo eu, com a experiência que vou tendo da vida, que segue delimitando a capacidade de erro que as políticas novas sempre trazem. Mas para as Assembleias acompanharem isto não é tarefa fácil. Primeiro porque, como eu dizia há bocado, não tem comissões especializadas. Era tremendamente fácil, se pudéssemos ter comissões especializadas, chamar às comissões especialistas, que conjuntamente com o vereador, como faz, aliás, em excelente prática, a Câmara Municipal de Matosinhos, que faz isto. A senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos faz isto. Tem comissões permanentes, ligadas às áreas sensíveis da governação do Conselho, e ela própria, quando é tarefa dela, como vereadora maior ou os outros vereadores, vão permanentemente às reuniões das comissões de acompanhamento, permitindo, desde logo, que as assembleias de grande discussão política sejam mais políticas do que técnicas. E, portanto, é um caminho, se calhar, a criação, como eu dizia aqui atrás, das comissões permanentes, que têm que ter condições para funcionar. É um caminho de melhoria da fiscalização e do acompanhamento das políticas municipais ou intermunicipais, na lógica do que se pretende que seja a descentralização. E, portanto, Sra. Presidente, eu deixaria de novo, com a sua autorização,
a palavra a algum colega que quisesse acrescentar alguma coisa da experiência que tem. Meu caro Presidente, sim, tinha 6 minutos, portanto estamos com 6 minutos e 11 segundos, mas sim, dou 2 minutos ao Sr. Vice-Presidente. Há pouquinho ele ficou muito satisfeito de termos tirado a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para responder ao desafio, à pergunta da deputada Isabel Guerreiro e da deputada Gabriela Fonseca. O que há que a ANAM pensa, há duas coisas distintas. Há coisas que dependem de nós, enquanto Presidentes da Assembleia Municipal, e há coisas que dependem do legislador, do Governo ou da Assembleia da República. Aquilo que disse o Sr. Presidente, coisas que dependem da Assembleia da República. A questão dos prazos, a clarificação dos prazos, é uma questão muito forte e muito importante para o funcionamento democrático das Assembleias Municipais. A questão dos gabinetes de apoio à Assembleia Municipal, a sua autonomização, a sua dimensão, a sua tutela direta, quem é que exerce hierarquia, porque os funcionários estão adstritos à Assembleia Municipal, mas continuam a ter a hierarquia do Presidente da Câmara. Deve ser assim ou não deve ser assim essa avaliação? Portanto, é uma questão que importava limar e que são importantes. Agora, há coisas que dependem de nós, nomeadamente a questão da transparência, aquilo de publicar os editais, o site autónomo ou o site próprio. Há coisas que nós temos de ser nós a fazer esse caminho. E, portanto, a resposta, em suma, é essa. Também não devemos enjeitar esse desafio, isto é, estarmos nas Assembleias Municipais, e estão aqui os seus deputados, estão presentes na Assembleia Municipal, a exigir que seja o Governo e a Assembleia da República ou legisladora a fazer as grandes alterações e não comecemos nós próprios a iniciar também essa reforma. Portanto, é um desafio ou é um caminho que temos de partilhar em comum. E daí o agradecer termos cá vindo e estarmos sempre abertos para estar aqui nesta Comissão. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. E dou mesmo para rematar ao Sr. Secretário-Geral, António Afonso. Menos de um minuto, Sr. Presidente, para lhe agradecer e para dizer o seguinte, que os Srs. Presidentes e os Srs. Vice-Presidentes falaram, ainda não abordaram aqui um aspecto que para nós é muito importante. Na descentralização, os municípios, neste caso os executivos, têm cada vez mais competências, obviamente. E é também importante que o órgão fiscalizador, responsável pela fiscalização, pela aprovação dos instrumentos principais do município, tenham também meios. Estou-me a referir a um gabinete de apoio que está muito na dependência das boas vontades dos executivos. E eu acho que devia ser um imperativo que as Assembleias teriam uma pessoa ou 2 pessoas que depende do seu tamanho, da sua dimensão, e, portanto, isso é uma coisa importante, porque não há os presidentes que estão aqui das Assembleias e os membros da mesa que os acompanham, nenhum deles está lá em permanência e, portanto, quer dizer, precisa-se, é urgente que haja realmente alguém que possa, em permanência, tratar de uma série de coisas para ajudar a preparar as decisões. Muito bem, muito obrigada. Portanto, agradecemos à Associação Nacional das Assembleias Municipais esta disponibilidade, desejando votos de bom trabalho, continuação de bom trabalho, e dizer que esta Comissão cá estará para continuar a tratar as questões do poder local, que tanto seguramente nos diz a todos nós. Às senhoras e senhores deputados, portanto, encontrar-nos-emos terça-feira, amanhã às 10h30 da manhã. Amanhã às 10h30. Muito bem, continuação de um dia feliz. Obrigada.